Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco, desejando um dia de bênção, de vitórias, de paz, tranquilidade e harmonia. Hoje eu quero estar falando algo muito sério, né, para deixar bem claro, esclarecer as verdades. Né? A palavra de Deus fala no Salmos 33, versículo 12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós podemos fazer e falar perante a palavra de Deus. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre Nínive, né? E se nós formos acompanhar a palavra de Deus, tanto no livro do profeta Naum e Jonas, então por causa de um homem, uma nação ia ser destruída, né? Jonas se acovardou, né? Mas recebeu a ordem de Deus, por fim obedeceu e Nínive não foi destruída. E o rei decretou que fizesse jejum, né, do mais velho ao mais pequenino e todos os animais. Isso prova que o agir de Deus realmente sobre uma cidade, uma nação, é real e verdadeira. O que eu quero estar falando aqui é que esta nação dita brasileira hoje é considerada uma nação não democrática, é uma nação terrorista. E nós vemos pela palavra de Deus que José se tornou governador do Egito. Nós vemos que através do profeta Daniel também, entendeu? Que nós vemos muito o agir de Deus. Por que eu falo que essa nação hoje é terrorista? Porque as pessoas que estão no poder, o presidente que não é presidente foi colocado, ele é satanista, declarado 100% satanista. E muitos presidentes de campo apoiam ele. Eu não vou falar porque muitos já sabem, né? Recentemente tivemos um membro, né, um deputado, um membro da Assembleia de Deus Madureira foi preso, né, por roubo. Isso dá a entender que é ensinado isso. Então, assim, presidentes de convenções, maçons e satanistas, deputado, né, que acha que é o bonzão é maçom. Maçom é a mesma coisa que satanista. Então nós vemos senadores que se diz que é evangélico, é uma farsa. É a mesma coisa que na época de Constantino o Grande, em 325 depois de Cristo, ele fez uma conversão falsa. Ele quis unir a igreja, né, digamos assim, com a parte do governo, mas foi uma conversão falsa. Quantos que estão no poder, né, deputados, senadores, que se dizem que são evangélicos, né, a famosa bancada evangélica, são tudo lobos, são tudo bodes, filhos e primogênitos de Satanás. Eles acham que são os tais. Em vez deles criarem vergonha na cara e convocar a nação para orar, por quê? Porque assim, para ver se Deus terá misericórdia. Então nós vemos que essa nação dita terrorista, que é chamada de Brasil hoje, né, prefeitos, governadores, maçons e satanistas, hoje o Brasil é regido por Satanás. E os evangélicos ficam brigando entre si, há uma guerra santa entre si. Né, as duas maiores assembleias, seus presidentes são maçons, são satanistas, querem poder. Pastor do Rio de Janeiro que acha que é o tal que tá na mídia, é um encrenqueiro. Então não tem Deus, porque os que têm Deus são mansos e humildes, mas têm autoridade no nome do Senhor Jesus, não fazem bagunça, não procuram desordem, eles vivem e pertencem à classe chamada fruto da carne, porque são partidários, né, são contendeiros, têm altercações demoníacas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 e 5,
E eles nada entendem, porque têm mania de confusão, são amantes de si mesmos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. São gananciosos, mercenários, corruptos, fraudulentos, são bandidos e são pessoas sem Deus, são guiadas, são fantoches de Satanás. Por falar em fantoche, a nação brasileira, o povo, né, praticamente é um fantoche. Se acontece alguma coisa, são revoltosos, esquecem de depender de Deus. Salmos 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. João, Evangelho segundo João 15, versículo 7, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres para que o nome do Pai seja glorificado. Então nós vemos que esta nação hoje é uma nação sem Deus, um Brasil sem Deus. Então é um por si e cada um por todos, não é um por todos. Entendeu? Não é um por todos, que nem a história dos 3 mosqueteiros. Então é cada um por si. É uma nação que não busca a Deus. Esses que estão no poder, que se dizem evangélicos e não são, são falsos, são lobos disfarçados de ovelhas. Eles não têm Deus, não têm a competência de convocar, olha, vamos orar. Eles não têm. Eles são tão incompetentes que eles não entram na mídia para falar, gente, vamos orar. Eu poderia falar o nome de pessoas, de deputados bandidos que se dizem evangélicos. Então, eles que têm a facilidade de entrar na mídia e falar, gente, vamos orar. Entendeu? Em vez de ficar brigando por coisas sem sentido. Este país hoje que é terrorista, não democrático, nós vemos a saúde, né? Quantos prefeitos assassinos têm matado pessoas porque não fornecem remédios? Por que esses políticos, né, esses prefeitos não ficam doentes? O certo é eles ficar doentes. Por que eles não andam a pé? Por que eles têm que andar? Por que existe essa história de foro privilegiado? Bandido tem que ir para a penitenciária comum. Em vez de ficar usando, que nem a Polícia Federal fica usando, né, fazendo interrogatório daqui e dali, por que não usa aquela maquininha da verdade? Injeção da verdade, resolve tudo. Para que tantas coisas? Então, o que eu estou mais falando é que esses que se dizem evangélicos, que estão no poder, são inúteis, são pior que um bicho pária, não servem para nada, são pessoas que buscam para si a ganância. Eles são que nem uma draga, que vai tirando tudo. Então, mas Deus, este fedor, esta carniça já chegou às narinas de Deus, e Deus vai descer com a espada desembainhada, flamejante, vai agir contra essa nação. Assim como Abraão orou a Deus, Abraão se atreveu a Deus, mas Senhor, se porventura tiver 50, 40, 30, 20, 10, e o Senhor falou, por amor aos 10 não destruirei. Deus não destrói essa nação brasileira porque tem pessoas cristãs. Não falo de crentes, que crente que crê que estremece, mas não obedece. Ainda há cristãos que amam a Deus, ainda há cristãos que amam o povo, que oram, que intercedem pelo povo. Deus ainda não destruiu por causa disso. Deus ainda acha misericórdia, porque Deus ama pessoas que buscam, que clamam. Diz a palavra do Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação sem Deus é uma nação completamente guiada por Satanás, guiada por demônios, festas pagãs. Para que tantas festas pagãs? Então quer dizer, festa de idolatria. Então isso é pecado contra Deus, idolatria, abominação contra Deus. Deus não aceita isso, Deus odeia, Deus abomina, Deus detesta. Se esses políticos que se dizem evangélicos tivessem vergonha na cara, fossem homens e mulheres de Deus, que não são primogênitos e primogênitas de Satanás,
Talvez o Brasil teria alguma mudança e Deus talvez acharia misericórdia pelas intercessões deles. Então eles são sem Deus, não têm Deus, não vivem para Deus, não vivem com Deus. Que nesta manhã nós possamos refletir, que os cristãos possam interceder, porque Deus age. Assim como num dos salmos fala para nós orarmos por Israel, intercedermos por Jerusalém, e o Senhor fala que haverá paz. Mesmo sabendo que ali no Oriente Médio não haverá paz, porque isso é bíblico, ali a nação, ali é Ismael, Arábia Saudita, aquela confusão, aquela contenda no Oriente Médio. Se este país tivesse alguém no poder, não importa se é deputado, não importa se é senador, fosse de Deus, convocasse o povo a orar, convocasse o povo a jejuar, mas o povo crente é tão rebelde, tão sem Deus, que eles não vão fazer isso. Mas os cristãos sim, os cristãos são autênticos, os cristãos amam a Deus. Quero deixar essa mensagem de reflexão. Para quê? Para que todos possamos ver que a volta de Cristo está em breve. Oremos, clamamos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nesta manhã você possa ter uma manhã de paz, de tranquilidade, que a tua fé seja aumentada em Deus através de Cristo Jesus. Se fortaleça, se capacita e sejais cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.